Neste vídeo, faço uma análise da corrida eleitoral até o momento, a partir das pesquisas de intenção de votos, analisando sobretudo o porquê de pré-candidatos da chamada terceira via, como Ciro Gomes, João Dória, Sérgio Moro e outros, não têm conseguido fazer decolar suas candidaturas para disputar com Bolsonaro a ida ao segundo turno contra o ex-presidente Lula, como indicam até o momento todas as pesquisas eleitorais desde março de 2021. Antes de entrar no assunto de fato desse vídeo, peço a você que se inscreva no canal. Clique neste ícone vermelho que aparece aqui embaixo, ative o sininho e compartilhe com seus contatos no Face, no Zap, enfim, em suas redes sociais. E vamos agora ao jogo do xadrez eleitoral. Pois bem, o ex-presidente Lula lidera em todas as pesquisas de intenções de votos para a eleição de 2022, desde que em 8 de março de 2021, o STF reconheceu as fraudes processuais da Lava Jato, anulando as condenações contra Lula e restituindo-lhes os seus direitos políticos. A partir de então, Lula tem liderado todas as pesquisas para a eleição deste ano. Uma das primeiras pesquisas, ainda em março de 2021, do Instituto Poder Data, portanto, uma semana depois do retorno de Lula à cena política, o ex-presidente já liderava com 34% contra 30% de intenções de voto de Bolsonaro. Antes do retorno de Lula à corrida eleitoral, o cenário era completamente dominado por Bolsonaro. Na pesquisa do mesmo Poder Data de 24 de dezembro de 2020, que foi anterior à de 17 de março de 2021, Bolsonaro liderava com 36% de intenções de votos. Bem atrás, aparecia Fernando Haddad com 13%, em seguida Ciro Gomes com 10%, Moro com 7%, Guilherme Boulos com 5%, João Dória com 3%, João Amoedo com 3%, Flávio Dino e Henrique Mandetta com 1 ponto percentual cada. Com a restituição dos direitos políticos de Lula, o jogo do xadrez político foi completamente alterado. A questão passou a ser: quem disputará com Bolsonaro a ida para o segundo turno contra Lula? Surgiu desde então a ideia da terceira via. Mas se tem perguntado, afinal, por que a terceira via não decola? Para responder essa questão, primeiro vamos definir o que é a chamada terceira via. A terceira via é composta por um grupo de pré-candidatos à presidência da República, do campo político da direita, e de um postulante do campo da esquerda, o pré-candidato Ciro Gomes, do histórico Partido Democrático Trabalhista, o PDT de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro e outros. Ciro Gomes, que já chegou a ter 12% de intenção de votos, patina atualmente em torno de 8% nas pesquisas mais recentes. A meu ver, esses números são resultado de 2 erros estratégicos de Ciro e sua equipe. O primeiro erro foi a elaboração de um programa de governo, o qual avalio como bom, no geral, mas que não contou efetivamente com a participação popular na feitura do mesmo. O segundo erro, e este me parece mais grave, trata-se da estratégia utilizada por Ciro Gomes de atacar fortemente o PT e o próprio Lula, numa tentativa aparente de se aproximar do eleitorado de direita e da extrema-direita bolsonarista. Com essa estratégia, claramente de direita, Ciro não conseguiu os votos dos eleitores desse campo político, ao tempo que os eleitores do campo da esquerda também se afastaram de sua candidatura. Ciro tem, de fato, um programa de governo diferente do programa da direita e do bolsonarismo, tanto no campo cultural do bolsonarismo, quanto no campo econômico do neoliberalismo. Este campo econômico do neoliberalismo é o que une os pré-candidatos da direita e da extrema-direita bolsonarista. Vamos entender. Dentro da terceira via do campo da direita, identifico 2 elementos que considero responsáveis pelos pífios índices de intenções de votos de pré-candidatos como João Dória, do PSDB, Sérgio Moro, do Podemos, Eduardo Leite, possível candidato do PSD, Simone Tebet, do MDB e André Janones, do Avante. São suas relações umbilicais com o bolsonarismo e a ausência de um programa de governo que se volte para atender, de fato, os interesses do país e das necessidades urgentes do povo brasileiro. A relação umbilical e histórica de todos esses candidatos com o bolsonarismo se pode perceber pelo apoio que deram a Bolsonaro na eleição de 2018. Não podemos esquecer do apoio de Dória a Bolsonaro em São Paulo. Na campanha de 2018 ficou famoso o slogan Bolsodória, que serviu para definir o apoio de Dória a Bolsonaro e vice-versa. Sérgio Moro não só foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro, como prendeu Lula para evitar sua candidatura à presidência na disputa direta contra Bolsonaro em 2018. Os outros pré-candidatos, ou seus partidos,
estiveram com Bolsonaro durante e depois da campanha eleitoral de 2018. Portanto, o voto que esses pré-candidatos disputam são os mesmos votos de Bolsonaro, ou seja, os votos da extrema-direita. Disto resulta que as suas candidaturas não cresçam. Por outro lado, eles também não têm um programa de governo que se diferencie do bolsonarismo com relação à economia. Suas propostas são as mesmas de Bolsonaro: privatização, arroxo salarial, desmonte das políticas sociais e entrega do patrimônio público, como a Petrobras, aos interesses das elites econômicas internas e do capital externo. Em função disso, não há, no horizonte político, qualquer sinal de que as pesquisas eleitorais possam apresentar, ao menos até o início da propaganda eleitoral no rádio e na TV, a partir de 16 de agosto de 2022, qualquer alteração significativa na corrida ao Palácio do Planalto. Isto não apenas para a chamada terceira via, mas também para Lula, que lidera todas as pesquisas, e Bolsonaro, que ocupa o segundo lugar. No entanto, no caso da disputa entre Lula e Bolsonaro, os sinais do xadrez político apontam em sentido positivo para o candidato do PT, pois há fortes indicativos de que a inflação, que tem sufocado o custo de vida da classe trabalhadora, continuará crescendo, e com ela o desemprego e, consequentemente, a fome, que tem sentado à mesa de pelo menos 20 milhões de brasileiros e brasileiras em todo o país, todos os dias. E como Lula apresenta uma proposta clara para este segmento da população, que é maioria dos eleitores, Lula, neste sentido, leva vantagem sobre Bolsonaro. Por sua vez, a forma que Bolsonaro dispõe para evitar a derrota, oxalá, já no primeiro turno, são as fake news. No entanto, parece-me que as fake news não terão a importância que tiveram para Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018. Mas sobre os fenômenos das fake news, da inflação alta, do desemprego e da fome, provocado por Bolsonaro e por seu governo, falaremos em outros encontros nossos.